Durante os 3 meses em que orei na madrugada para encontrar uma igreja idônea, uma igreja da doutrina do Senhor, estava no meu quarto de oração no apartamento onde morava e resolvi fazer um pedido a Deus. Eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor existe, pois tenho te sentido em tudo na minha vida. Eu consigo te perceber no plano de fundo da minha vida trabalhando em meu favor. Porém, eu nunca tive uma visão de nada em relação ao mundo espiritual, algo que me traga plena certeza de tudo que tem ocorrido comigo em relação aos teus caminhos. Por favor, peço ao Senhor que me dê uma experiência sobrenatural. Fiz esta oração e fui deitar para dormir. Na madrugada tive um sonho. Sonhei que descia ao lado da cabeceira de minha cama um ser celestial. A cor dele era de bronze amarelado. Ele tinha em suas mãos uma caixinha de presente pequena. Ele estendeu a caixinha para me entregar, mas eu continuei na posição de quem está dormindo em cima da cama. Então, ainda deitado, no meu sonho estendi as mãos para tomar daquele ser a caixinha. Ele pôs a caixinha em minhas mãos, e ela se desmanchou como se ela se desfizesse em partículas brilhosas que escorreram por entre os meus dedos. Isto era semelhante à purpurina. Depois disso eu acordei, e quando dei por mim, a mão que eu estendi para tomar do anjo aquela caixinha, a saber, a minha mão direita, ela estava estendida para o alto e para a direção em que o anjo descera ao lado da minha cabeceira. Fiquei maravilhado, porque pensava que tinha sido um sonho apenas, mas se tratava de algo real que tinha acontecido ali naquele quarto, pois minha mão direita estava estendida para o alto, e isso não foi eu quem fiz voluntariamente, a não ser quando o fiz no sonho. Mas o melhor ainda estava por vir, pois aquele presente era algo que eu ainda não sabia ao certo o que era naquele dia. Nós estávamos no horário de verão, e nesta manhã quando eu despertei eram umas 6 da manhã. Cheguei na minha janela para olhar para fora e para o céu. Eu tinha o corriqueiro costume de orar sempre de joelhos, mas algumas vezes também orava na minha janela olhando para o céu. Já percebi que sempre que faço este tipo de oração eu choro e sou quebrantado perante o Senhor. Isso é um mistério de Deus comigo, irmãos. Quando eu olhei para o céu, percebi que na minha visão havia algo diferente. Eu vi o céu em glória, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Vou tentar fazer uma breve descrição do que vi naquela manhã e vejo até o dia de hoje, pois Deus nunca cessou isso. Mas primeiro é necessário dizer algo importante aqui. Deus nunca me deu discernimento de nada, pelo menos até hoje. Mas sei que o dia dessa revelação vai chegar, porque Deus não faz nada sem sentido. E sinto que isto é a parte de uma grande visão de Deus. Comecei a ver no céu de dia com olhos abertos desde aquele dia para cá. Milhares de pontos de luz como pequenas estrelas que passam se movendo aleatoriamente para lá e para cá. Esses pontos brilhantes sobem e descem, e trafegam também para todas as direções do céu. Eles se movimentam rapidamente. Com o tempo, comecei a ver também pontos negros no céu. Porém, estes são muito mais lentos do que os que brilham. Os pontos negros também são muito numerosos, e se movimentam para todas as direções. Os pontos brilhantes e os negros não fazem movimentos uniformes ou previsíveis. Após mais um tempo, comecei a ver grandes seres que são transparentes, tão transparentes que a minha mente não consegue discernir imagem inteligível. A única coisa semelhante que eu posso comparar com estes seres gigantes e transparentes que se transportam para lá e para cá no céu, é o personagem do filme O Predador. Quando ele fica totalmente camuflado ou transparente na selva, ninguém conseguia vê-lo, e é desse mesmo jeito que eu vejo essas criaturas pelo céu. Somente uma vez, Deus permitiu eu ver brevemente um desses seres gigantes. Foi quando percebi que este tinha 4 faces. Eu vi quando a criatura voou pelo céu e girou. Quando ela girou, eu pude ver as suas faces, mas logo sumiu e ficou como transparente novamente. O mesmo ocorreu com outra criatura que era menor do que as outras, mas pude ver que ela tinha as asas semelhantes a de uma libélula. Essa criatura era menor do que as outras, mas media o tamanho de uns 2 homens de 1,80 m, um em cima do outro. Eu também comecei a ver outras luzes no céu, que se acendem e apagam o tempo todo como se fossem instrumentos ou armas nas mãos desses seres gigantes. Uma vez, vi uns feixes de luzes muito fortes vindo do céu para baixo próximo de onde eu estava, como se fossem disparos de canhões de laser. Lembro que na época em que tive estas visões, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, e não podia saber o que significava isso tudo. Porém, mais para frente quando li o profeta Isaías, mais precisamente o capítulo 6 e também o profeta Ezequiel e as suas visões, acabei me identificando com a história deles e fiquei mais maravilhado ainda. E mesmo que ninguém seja melhor do que ninguém, eu apenas me senti uma pessoa amada por Deus como todas as outras, e uma pessoa especial, não exclusiva, mas alguém especial para Deus.
alguém que tem um chamado específico nessa área da revelação. Porém, acerca disso ainda não entendo nada, ainda não sei o que significam essas coisas, mas continuarei buscando ao Senhor até atingir o nível necessário no mundo espiritual para alcançar o que Deus tem para nós, porque tenho certeza que isto não é só para mim, mas é para a igreja do nosso tempo. Sei que Deus tem algo comigo na terra sobre revelações de coisas ocultas. Numa certa feita, vi numa visão um relógio muito diferente de todos os que nós já vimos por aqui. Este relógio era como um termômetro cravado na terra. Parecia estar medindo não somente o tempo, mas também a temperatura. E ele era muito diferente mesmo, tendo uma aparência arcaica ou de outro mundo. De repente ele fez um barulho como se a sua contagem e medição de temperatura tivesse chegado ao limite. Após aquele barulho, vi quando se abriu um buraco enorme no chão, e comecei a ouvir muitos ruídos e gritos ensurdecedores e barulhos de asas batendo no ar. Me caiu um assombro muito grande por causa disso. As pessoas na terra começaram a correr com medo, e eu ouvi o povo gritar dizendo: fujam, se salvem, os demônios foram soltos, protejam-se, é o fim. Finalizou aqui a visão em sonho. Em uma outra revelação, Deus me mostrou o período da tribulação. Eu vi quando as pessoas estavam correndo desesperadas de uma para outra parte da terra, e de repente vinham algumas coisas voando, pareciam motos voadoras, e junto com essas motos existiam também celas ou cadeias que tinham motor para voar com facilidade pelo ar. Tudo voava, não havia escape para ninguém, porque toda a perseguição vinha de cima. As pessoas que se deixavam capturar, eles colocavam nas celas voadoras, mas as que fugiam tentando resistir, eles atiravam com armas de fogo sem dó e nem piedade. Encerra aqui esta revelação. No início do mês de abril de 2019, tive outra visão. Nesta visão, eu estava em uma praia olhando para o horizonte distante. De repente vi quando uma gigantesca criatura emergiu do mar, na altura do horizonte observável. Ela estava muito distante de mim e das pessoas que também estavam olhando atônitas, mas de tão grande que era, parecia estar perto ao mesmo tempo. Eu pude ver toda a expressão de ódio no rosto daquela criatura, a impressão que deu quando ela levantou de lado e começando a virar para a nossa direção. Quando eu vi o rosto da criatura, ela nem precisou dizer nada. Eu já tinha entendido tudo. Era um anjo caído que tinha sido libertado de sua prisão. E ele estava muito furioso porque ele estava há muitos e muitos anos ali aprisionado nas profundezas. As pessoas começaram a correr daquela praia na tentativa de escapar do que estava por vir. E eu continuei observando por uns instantes antes de correr também, e vi que na testa da criatura gigante existia um enorme farol, como aqueles faróis de helicóptero de busca. Aí eu também comecei a correr daquele lugar. Existia um lago do outro lado, e nós tínhamos que passar por ele. Não havia outra saída. Foi quando percebi que uma pessoa estava atravessando o lago, extraordinariamente por cima das águas. Então eu também comecei a fazer a mesma coisa. Peguei um embalo correndo muito rápido e consegui atravessar por cima das águas chegando do outro lado. Eu e as outras pessoas corríamos em uma pista que ficava numa posição horizontal em relação àquela criatura. Foi quando eu percebi que a luz do farol passava em todas as partes procurando os seus alvos. Então me escondi atrás de um carro. Mas uma pessoa que corria junto comigo foi adiante, e eu entendi que ela tinha sido pega pela criatura. Acabou aqui esta revelação. Vou relatar agora sobre coisas de como o Senhor me respondeu concernente à igreja onde eu ia congregar, e também sobre a minha fase de libertação pessoal. No início foi assim. Num certo dia após o trabalho, desci do ônibus e começou a cair uma chuva muito forte, de maneira que eu tive que me abrigar debaixo da cobertura de um posto de gasolina próximo de onde eu morava. A chuva foi apertando e apertando, até que tive que me chegar mais para o meio daquela cobertura, e notei que ali ao meu lado havia uma pessoa de terno e Bíblia na mão. Já que nós estávamos ali debaixo esperando a chuva passar, resolvi puxar um assunto com essa pessoa, uma conversa corriqueira sobre aquela chuva forte que caía naquele momento. Ele deve ter achado um pouco diferente um estranho estar puxando assunto com ele, mas eu desejava chamar a atenção dele para que soubesse que eu também era cristão. Embora fosse ainda um bebê cristão, pois eu ainda era recém-convertido, e não estava vestido a caráter, e também estava com a roupa do meu trabalho. Então, no avançar da conversa perguntei onde aquele irmão congregava, e ele me disse que era próximo dali. Nós acabamos trocando o telefone, porque eu disse para ele que estava à procura de igreja para congregar. Então ele me disse para eu ligar para ele, que um dia viria me buscar de carro para me levar para a igreja onde ele congregava. Passou 2 semanas e eu não liguei para ele, mas continuava orando para Deus falar comigo sobre onde eu deveria congregar.
Alguma coisa me dizia para eu ligar para esse irmão que encontrei no dia da chuva, mas eu relutava e não queria ligar. Num certo dia, encontrei um irmão que me evangelizava quando eu estava no mundo, e ele me disse: "Phil, você é gente boa, mas a única coisa que tenho contra você é que você não congrega em igreja nenhuma, e isto é antibíblico, pois todos temos que congregar em uma igreja." Percebi que ele falou isso para me dar uma alfinetada, mas ele estava com toda a razão desta vez. Me senti muito mal e envergonhado ao ouvir isto, mas ainda não conseguia ligar para aquele irmão do dia da chuva. Após isso, eu parecia estar com medo, pois já estava acostumado a servir a Cristo dentro da minha casa. Mas irmãos, eu sei que Deus esteve comigo e permitiu eu estar assim até Ele me dar uma resposta sobre o meu paradeiro eclesiástico. Mas era necessário avançar e congregar. Como eu não liguei para aquele irmão, eu fui ficando em casa e ficando, até que acabei ficando enfermo das pernas, e tive que ir para o hospital com muitas e inexplicáveis dores nas pernas. Era uma dor tão intensa, e essa dor vinha dos meus ossos. Entendi que Deus estava me repreendendo, pois Ele já tinha me mostrado o caminho, porém eu não queria tomá-lo. Aliás, eu ia precisar das pernas para quê, se eu não queria caminhar para a igreja? Com muito custo eu resolvi ligar para o irmão. Então ele marcou o dia e a hora para me buscar para o culto. Quando eu cheguei e sentei na cadeira para assistir ao culto, um irmão que nunca me viu e que estava sentado atrás de mim foi tomado por Deus colocando a mão no meu ombro dizendo: "Eis que hoje eu te dou o que você vem me pedindo, receba a tua vitória." Na mesma hora, irmãos, entendi que era aquele o lugar que eu deveria congregar, e estou lá até hoje. Jesus começou a tratar comigo naquele lugar, foi tirando os meus carrapichos e os pedaços secos de lama da minha lã. Eu realmente precisava de um tratamento de Deus na água da palavra, e foi o que eu ganhei do Senhor Jesus, tudo através de uma doutrina forte, e que realmente transforma. Sabe, irmãos, tem muitas igrejas de porta larga que até te ensinam a conhecer a Jesus. Muitos que estão se despedindo dessa vida, os que já estão nos últimos momentos quando são evangelizados por estes ministérios até podem ser salvos, porque o poder para salvar está na palavra, está em Jesus. Quando se trata de pessoas que Deus não irá levar agora, e que ainda tem coisas para realizar aqui na terra para Deus, não é só isso que uma pessoa precisa para estar são e salvo. Depois que alguém ouve a palavra e aceita Jesus, essa pessoa precisa se manter salva, e para se manter salva é somente através da sã doutrina, porque sem a doutrina o povo se corrompe caindo da graça de Deus. Isso é a própria Bíblia quem diz. O mistério é tão tremendo nessa igreja, que a gente chegava a ver a face do pastor mudar por causa da glória manifestada naquele lugar. Uma igreja tão pequena, mas cheia da presença do Deus que é santo. Isso ocorria quando ele estava passando a doutrina para o povo. Quando subíamos o monte para buscar, Deus acendia os gravetos do monte à nossa volta. Deus fazia as estrelas brilharem mais do que o normal. Uma vez uma estrela acendeu tanto que parecia um sol no meio da noite. Porém, o diabo ainda trabalhava muito na minha mente, irmãos, e tentou fazer eu interpretar tudo de forma errada. Como quem quisesse fazer eu crer que o homem de Deus tinha alguma coisa pessoal contra mim, porque eu me sentia reprovado em tudo, e quando ele começava a trazer a doutrina eu pensava que era pessoal, mas sei que era Satanás quem fazia isto. O diabo tentou me tirar de lá, e me lançava muitas setas do inferno para me convencer de que o pastor estava me tacando palavras do altar para me ver fora dali, mas era tudo mentira do inimigo. Hoje posso ver isso de um outro ângulo, pois este pastor da doutrina forte após alguns anos seria o meu sogro, e eu seria um dos professores da escola dominical da nossa matriz. Futuramente também, este pastor se tornaria pastor presidente de todo o nosso campo. Hoje ele é o presidente da igreja e avô do meu filho. Se eu tivesse dado ouvidos ao diabo, e saído de lá por causa daqueles maus pensamentos, eu teria ficado privado de todas essas bênçãos que estavam reservadas para mim. Lembre-se de uma coisa, na vida nós muitas das vezes nos achamos autossuficientes, prepotentes, mas sempre vamos encontrar pela frente pessoas que são superiores a nós, mais dignas do que nós, e quando isso acontecer, tente ser igual a essas pessoas. Siga o exemplo delas, não as inveje, não as persiga. Por causa dessa experiência nesse ministério eu carrego uma grande lição comigo para o resto da vida. Nós nunca nos sentimos reprovados até encontrar alguém que realmente é aprovado. Ou seja, nós só vemos a nossa reprovação quando não conseguimos nos ver no espelho da aprovação. Esse pastor é uma pregação viva, uma Bíblia ambulante, um espelho que reprova quem não está na posição que o Senhor requer. Mas eu consegui suportar tudo, e estou aqui. Numa certa vez,
Jejuei 72 horas direto sem comer e sem beber nada só para Deus amarrar o demônio que estava tentando me jogar contra esse pastor. Deus me deu vitória, e eu venci. Depois fiz mais outro jejum. Jejuei 81 horas direto sem comer e sem beber nada para Deus me libertar de todo mal. E assim eu fui progredindo fazendo jejuns regulares dessa magnitude espiritual e orando ao Senhor. Deus foi me dando graça, e eu avancei, e tudo foi para louvor e glória do Senhor Jesus. Fui orando e jejuando, pedindo entendimento e sabedoria na palavra. Isso nunca é demais, e até hoje eu peço a Deus isto, porque não há limites para o saber, e eu já aprendi muita coisa com Deus na palavra e com minhas próprias experiências. Jesus é bom, e se não fosse Ele, nós não seríamos nada. Sou grato ao Senhor por tudo o que fez na minha vida, e creio que fará muito mais na vida do amado ouvinte desse testemunho. Hoje sou casado, muito bem casado, sou papai de um filho que ainda está na barriga. Não tinha moradia própria, mas hoje tenho porque Jesus me deu. Mas tudo o que tenho não seria nada se eu não tivesse conquistado o meu bem maior que é o Senhor Jesus e a minha salvação. Obrigado, Senhor. Deus vos abençoe.